monstrinho, fala monstrinha, método Skinfly. Vamos estudar soluções. A solução é aquela história, né? Você tem o chamado soluto e o chamado solvente. Muito bem, toda vez que você relaciona a quantidade de soluto com a quantidade de solução, você tem uma concentração. Existem várias formas de você relacionar essa quantidade de soluto com a quantidade total de solução, beleza? Aí você chama isso de concentração. Muito bem, vamos olhar hoje dois casos. Concentração comum. O que é a concentração comum? Seria a quantidade de soluto que você colocou, a massa desse soluto. Geralmente você expressa em gramas isso, certo? Qual é a quantidade de soluto que você colocou para cada litro da solução. Então, isso você chama de concentração comum. O que é a concentração molar? Aí seria, no caso, a quantidade de soluto em mol. Em mol. Com essa quantidade em mol. Já não seria a massa, seria a quantidade de matéria. Lembrando o seguinte, qual é o soluto que nós vamos usar aqui? O fosfato de sódio. Quanto é que a gente vai colocar de soluto? Vamos imaginar essa situação. Você vai dissolver 8,2 gramas, aliás, 82 gramas, tá certo? E você vai ter um volume total de 400 ml, ou seja, 0,4 litros. Então, 82 gramas dissolvidos em 0,4 litros. Sabendo o seguinte, qual é a massa molar do fosfato de sódio? O fosfato de sódio, a massa molar dele seria de 164 gramas por mol. Ou seja, para cada 164 gramas dessa substância, equivale a 1 mol em termos de quantidade de matéria. Vamos determinar a concentração comum? O que é a concentração comum? É a quantidade desse soluto que eu teria em 1 litro da solução. Olha como é simples. Quanto foi que você dissolveu? Eu dissolvi 82 gramas em 400 ml. Então, você faz essa relação. Quantidade de soluto, 82 gramas para 400 ml, ou seja, para 0,4 litros. Para 1 litro da solução, qual é a massa que eu teria? Você vai encontrar aqui exatamente 205 gramas. Então, você tem 205 gramas em cada litro da solução. Então, você chama isso de concentração comum. 205 gramas por litro. É a concentração comum. 205 gramas de quem? Do fosfato de sódio. Mas se eu quiser a concentração molar, aí você vai fazer a relação entre a quantidade em mol e essa quantidade de solução. Bem, qual é a quantidade em mol? Como é que a gente transforma essa quantidade que está em massa para a quantidade em mol? Qual é a massa que eu tenho do soluto? 82 gramas. Basta você dividir pela massa molar. 82 gramas dividido pela massa molar, eu terei 0,5 mol. Então, você faz a seguinte relação. Qual é a quantidade de soluto em mol? 0,5 mol para 0,4 litros da solução. O que é concentração molar? É a quantidade do soluto em mols que eu tenho em cada litro da solução. Então, você faz a mesma relação, só que trabalhando com mol. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 1,25 mol. Então, eu vou ter 1,25 mol em cada litro. Isso eu chamo de concentração molar. 1,25 mol para cada litro da solução. Ok? Por enquanto é só. Até a próxima.